Nesta tarde, nós trouxemos este tema. Todos eles são importantes, não é? Porque têm sempre a ver conosco. E trazemos aqui este tema na medida em que procuramos, através do mesmo, a fazer aqui um reforço relativamente àquilo que é a nossa visão habitual, assim, mais comum, a respeito de alguns acontecimentos da vida. Esta frase que faz, portanto, o nosso tema, abençoemos as provações que nos abençoam, é do Espírito Emmanuel através da mediunidade abençoada de Chico Xavier. E vejam, portanto, a maneira como ele coloca isto. Porquê? A gente fica assim a pensar, abençoar provações é difícil, não é? A pessoa estar a atravessar momentos difíceis, vamos chamar também problemas, estamos em situação de dor, de sofrimento, e depois o benfeitor diz-nos para nós abençoarmos as provações. Porquê? Porque elas, as provações, abençoam-nos. E é aqui que nós precisamos refletir um pouquinho sobre este olhar, que é um olhar que vem nitidamente em linha com o olhar do Cristo. Isto faz lembrar o quê? Alguma passagem do Evangelho de Jesus? Bem-aventurados os aflitos, não é? Então Jesus exalta aqueles que estão na aflição. E parece que Jesus está aqui, portanto, a fazer uma defesa em relação ao sofrimento, e neste caso, da aflição em si. E ele diz que são bem-aventurados porque eles serão consolados. Ou seja, portanto, é algo, vai haver uma consequência dentro da questão da aflição e aqui também. Agora, precisamos é perceber que lei é esta, o que é que está aqui por detrás que nos leva a ter aqui um olhar diferente. Porque quando nós entramos dentro, digamos assim, do pensamento que Jesus nos trouxe e que está exposto no seu Evangelho, a vida ganha outro sentido. Não há como. Porque Jesus vem-nos falar a respeito da vida eterna, de nós sermos espíritos eternos, filhos de Deus, e, portanto, vem-nos falar de uma vida que não está aqui do ponto de vista material, mas que existe do ponto de vista espiritual. E, portanto, sem levarmos em consideração a imortalidade da alma, a vida seria uma espécie de comédia, assim, algo estúpida e dolorosa. O que é certo, porém, é que é muito mais do que isso. O nosso olhar, em termos gerais, é que é um olhar mais superficial, costuma ser um olhar que fica mais pela forma, fica mais, portanto, naquilo que é transitório, imediato, enfim, nestas questões que têm a ver com a dimensão física do nosso corpo e não necessariamente com a dimensão do espírito eterno que nós somos. E carecemos, uns mais do que outros, mas carecemos de mudar aos poucos aqui a nossa visão, porque o ser humano enxerga sempre a vida através da visão interior. E mais, o que acontece é que a realidade não é algo que nós possamos dizer que é de natureza coletiva, porque não é. Ela é de natureza individual. Somos nós que construímos a realidade a partir da nossa percepção. Não estamos a falar a respeito daquilo que existe. Se isto é uma mesa, se isto é um microfone, se isto é uma cadeira, se isto é uma casa. Não é nestas questões que estamos a falar. Estamos a falar naquilo que é
a nossa interpretação daquilo que existe e daquilo que acontece. Isso é que é importante. Então, em relação a este tema, abençoar as provações que nos abençoam, não é? Nós vamos começar para ilustrar isto com uma pequena história. Esta história que tem o título de Deus sabe o que faz. Para aqueles que temos algum conhecimento já dentro da área da doutrina, sabemos perfeitamente que Deus não erra nunca. Nunca. Ou seja, as suas leis são leis imutáveis e são leis que são infinitamente justas e boas. Então cabe a nós percebermos como essas leis atuam nas nossas vidas e nos nossos destinos. E à medida que a gente vai percebendo isso, vamos ajustando o nosso olhar interior. Então esta história de Deus sabe o que faz, conta-nos o seguinte. Como em todas as histórias, há muito tempo, num reino distante, havia um rei que não acreditava na bondade divina. Porém, tinha um súbdito que lembrava-lhe esta verdade sempre. Então, em qualquer situação, esse servo dizia-lhe: Sua Majestade, não desanime, tudo o que acontece é para melhor. E um dia, o que sucede é que o rei decide ir fazer uma caçada e leva o súbdito com ele. E a determinada altura, o rei é atacado por uma fera. E o súbdito, entretanto, procura matar o animal e consegue, mas não impede que a fera arranque um dedo, o dedo mínimo da mão direita do rei. E depois do animal morto, o rei vira-se para o servo, sem lhe agradecer tão pouco o esforço que ele realizou para poder salvá-lo, e diz-lhe: E agora, o que é que tens a dizer? Deus é bom? Porque se Deus fosse bom, eu não teria sido atacado e não teria perdido um dedo. E o servo diz assim: Sua Majestade, apesar de todas essas coisas, eu somente lhe posso dizer que Deus é bom. E mesmo isso que lhe aconteceu, ficar sem um dedo, é para seu bem. Bom, o rei não aguentou mais. Isto é demais. Indignado com esta resposta do servo, pegou nele, meteu-o num calabouço fétido e escuro, o pior. Após algum tempo, voltou a decidir caçar. Só que desta vez não foi um animal que apareceu, foram índios. E esses indígenas apanharam-no e eram conhecidos como sendo índios que sacrificavam pessoas aos seus deuses. Então levaram-no e, cheios de júbilo, começaram a preparar o ritual para o sacrifício. Ao fim de algum tempo, eis que, estando ele diante do altar, vem o sacerdote indígena e observa-o atentamente e acaba por exclamar furioso: Este homem não pode ser sacrificado. Este homem é defeituoso,
falta-lhe um dedo. E o rei foi libertado. Alegre e aliviado, chegou ao palácio e pediu para chamar o servo. E quando este chegou, disse-lhe: bom, você já deve saber que eu escapei da morte porque me faltava um dedo. E agora eu sei que Deus realmente é bom, porque foi bom para comigo. Mas há uma dúvida grande no meu coração. Como é que Deus permitiu que você fosse preso e da maneira como foi, logo você que sempre tanto o defende? E o servo sorriu e disse-lhe: bom, caro rei, se eu estivesse na caçada com você, certamente eu teria sido sacrificado em seu lugar, porque quanto a mim, não me falta dedo nenhum. Está a dar para perceber o que é que a história nos traz? Ou seja, nós precisamos ver a nível de consequência. Não é logo do momento, nós estamos muito no imediatismo. E por isso não damos tempo para que as coisas possam vir a desenrolar-se. E principalmente no que diz respeito a cada um de nós, isso ainda está mais presente porque nós somos espíritos eternos. E se somos espíritos eternos, muitas das consequências das nossas ações para com os outros, dos outros para conosco, terá que ser colhido a nível futuro. Então, vamos aqui debruçar um bocadinho mais. Emmanuel diz assim: quando analisares qualquer ocorrência menos feliz, procura ver o bem que permanece vivo e ativo por trás, e agora vejam, do mal aparente, que supostamente, isto é, da nossa imaginação, esteja a dominar a situação. Porquê? Porque tudo o que acontece a partir da lei de Deus, mesmo nas situações mais dolorosas, há sempre a boa parte. A lei do bem está sempre, sempre por detrás. Nós é que ainda não somos capazes de ver, mas ela está lá. Aqui este filósofo grego diz assim, o Epiteto: é falso dizer-se que a saúde é um bem e a doença um mal. Como é que é? Será que ele escreveu bem? É falso dizer-se que a saúde é um bem e a doença um mal. Vejam que isto é dentro da mesma linha de pensamentos com que nós começámos em relação à frase abençoemos as provações que nos abençoam, ou bem-aventurados os aflitos, não é? Como disse Jesus. Então vamos ver o que é que ele quer dizer com isto. Usar bem da saúde é um bem. Usar mal é um mal. De tudo se tira o bem, até da própria morte. Ora, até da própria morte. Para nós, a morte não existe, é uma ilusão dos nossos sentidos e com ela terminam as nossas vaidades, não é? Portanto, até da morte se realmente tira um bem, na medida em que a morte nos coloca noutra dimensão da própria vida, mas onde nós continuamos a ser nós próprios, só que sem agora as condições que temporariamente ocupamos ou tivemos aqui no mundo. Ou seja, tudo depende de como é que nós utilizamos aquilo que nós chamamos de ser um bem. Portanto, se a nossa saúde é para usar de uma forma correta, então, sim, ela é um bem. Agora, se através dela nós cometemos abusos, excessos, através dela procuramos prejudicar alguém, etc., então já é um mal. Disse Jesus: no mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. E João, o apóstolo, tomou conta desta passagem de Jesus.
No mundo tereis provações. Não temos como não ter provações no mundo, porque nós estamos num mundo que, segundo Allan Kardec, é um mundo de expiação e de provas. Ora, expiação no sentido de redimir relação a algo do passado. E de provas para nos colocar aqui em testes, em avaliações, a respeito das conquistas que nós já pudemos ter feito, ou para nos ajudar a fazer um ponto da situação, da ideia que nós temos que já conquistamos, mas que efetivamente ainda não está consolidado. Ou seja, está melhor, mas ainda não terminou. E isso chama-nos a atenção para a necessidade de dar continuidade ao trabalho educativo, ao esforço que já iniciámos há mais ou menos tempo, mas é para continuar. Então, Jesus diz, animai-vos que eu venci o mundo. Vencer o mundo aqui pode ser interpretado no sentido de eu venci a ilusão. Porque o mundo, tudo o que existe no mundo é ilusão. E porquê que é ilusão? Porque tudo o que existe no mundo não é permanente. Nós vivemos num mundo que é um mundo de impermanência. Nada permanece. Pode ficar durante mais ou menos tempo, mas nada permanece. Tudo está num estado de transformação constante e, por isso, não há permanência. Daí poderes-me dizer, a única coisa que não muda no mundo é a mudança. Porque a lei da mudança está constantemente a operar. Então, Jesus vencer o mundo Jesus ficou acima das ilusões do mundo. Emmanuel chega-nos a dizer para nós largarmos o mundo antes que o mundo nos largue. A gente precisa perceber, portanto, estes enganos em que tantas vezes nós nos encontramos em relação ao mundo e depois, naturalmente, se nos iludimos, vem a desilusão. Ora, o que nós estamos aqui a fazer e qual foi a proposta de Jesus no Evangelho a vir até nós? Foi precisamente para nos mostrar que não é possível servir a dois senhores. A Deus e a Mamon. Mamon, aqui a riqueza, significando a riqueza. Mas trazendo para os nossos dias, poderíamos dizer que Mamon pode ser muito bem substituído pelo ego. Porque servir a Mamon, ou seja, servir às coisas do mundo, às riquezas, é aquilo que o nosso ego, ou seja, a nossa condição ilusória, nos leva a ir para fora, a buscar o máximo possível, ter, acumular, seja não só em bens materiais, seja a nível de títulos académicos, o que for. Ou seja, tudo o que é do mundo. E tudo o que é do mundo vai ficar no mundo. Porque é pertença do mundo. Só as coisas da alma é que nós iremos levar connosco. E foi essa a mensagem que fundamentalmente Jesus nos trouxe. Ajudar-nos a acordar, a despertar para esta realidade da vida eterna, da qual todos nós fazemos parte. Leon Denis diz-nos assim: gozos e sofrimentos, prazeres e dores, tudo isto Deus distribuiu na existência como um grande artista que na tela combina a sombra e a luz para produzir uma obra-prima. É interessante a maneira poética como Leon Denis escreve. Ela é de uma poesia e de uma beleza, para quem já conhece e leu várias obras de Leon Denis, é belíssimo. Então, quando ele diz assim que Deus distribuiu na existência como se fosse um grande artista que na tela põe luz e sombra, porque é assim, quando se está a pintar, ou mesmo a desenhar, se não se põe sombra, não se consegue perceber nada. Não há destaque, não sobressai, não é? Então, o
que é que ele está a querer dizer por outras palavras? É a lei dos opostos. É o contraste. Nós precisamos do contraste. No nível de consciência em que nós encontramos, e vem lá de trás, quanto mais para trás nós formos, mais se acentua, portanto, este nível de consciência inferior. Ou seja, nós estamos numa condição em que é indispensável trabalharmos para ganharmos mais consciência de nós próprios. Por isso é que se fala tanto hoje, felizmente, a necessidade de estarmos no agora. Porque a realidade é que a vida só acontece agora, neste momento. A vida é uma sucessão infinita de momentos de agora. Então, o que quer dizer que passado e futuro são criações, são imaginações da nossa mente. Que já sabem, alguns pelo menos, que mente muitas vezes. Agora precisamos é estar atentos, conscientes, para identificar as mentiras que a nossa mente em determinada altura nos traz, que são os tais automatismos em que ela funciona também. Então os contrastes são necessários. Deus criou-nos de forma a podermos criar ilusões e, naturalmente, sofrimento, para que através da ilusão que gera o sofrimento, possa acontecer o quê? A verdade que está em nós, a verdade que está íncita em cada um de nós, desde que Deus nos criou em estado potencial, possa vir à luz, sair da escuridão, da inconsciência, e vir à luz. Como? Através do contraste. A gente precisa de contraste para perceber as coisas, para ganhar percepção, para ganhar consciência. Por exemplo, fazem-se fogos de artifício, assim, na luz do dia, como está hoje. Porquê é que não se fazem? Não se fazem porque não aparece, não se vê, não é? Então a gente precisa do quê? Do contraste. Precisa do quê? Escuridão. Precisa de escuridão. Só quando a noite chega é que os nossos olhos divisam a luz das estrelas. Mas elas estão lá todo o dia. Só que com o sol, com a luminosidade, a gente não os vê. Então a gente precisa do contraste, precisa do oposto. O oposto. E os opostos são complementares. Eles complementam-se, não há um sem o outro. Não existe. Quando a gente fala de certo, é porque existe errado. Se a gente fala de interior, é porque há exterior. Se a gente fala de bem, é porque há o mal. Se a gente fala de dia, é porque há a noite. E assim sucessivamente. Então eles complementam-se. E complementam-se com que finalidade? Porque é que um está associado ao outro? Precisamente para ajudar a destacar a beleza da criação. E é por isso que a noite ajuda a perceber a beleza do que é o dia. Se a gente só tivéssemos escuridão, ou melhor, se a gente só tivesse dia, a gente não ia lhe dar a importância que damos pelo facto de passarmos durante umas horas pela noite. E é, como diz o poeta, e é pelos caminhos da noite que a gente chega à aurora. Simbolicamente falando, quer dizer o quê? Que através da dor, do sofrimento, através das situações difíceis, isso vai criando em nós uma necessidade de darmos atenção a nós próprios, olhar para dentro, porque nós estamos muito formatados em dar resposta para as coisas de fora. Veja-se o que é que a gente aprende ao longo da nossa caminhada escolar, a nível académico, na esmagadora maioria, é tudo aprender para resolver questões fora de nós. Fora de nós. E nós continuamos o grande enigma.
continuamos o grande enigma. Então, esta questão do contraste é importante, porque quanto mais o outro é o outro, mais eu sou eu. Se nós fôssemos todos iguais, onde é que estaria o Rui Marta e onde é que estaria, portanto, o César e o etc, etc? Quem é quem? Não sei. Não sei. Então, o facto de todos nós sermos criações originais por Deus e termos as características que temos, esta diversidade infinita, é para contribuir precisamente para todo este trabalho de educação espiritual, para nós podermos caminhar na nossa direção e cada vez mais nós termos aqui um grau de consciência e percebermos o que é que se passa dentro de nós em comparação com o que se passa no outro. Eu conhecer-me cada vez mais através da maneira como o outro se comporta. Então daí a importância do outro para a nossa existência, por exemplo, e de todos estes contrastes que vão surgindo para nos chamar a atenção daquilo que nós precisamos de fazer. E porquê é que a gente precisa disto? Vejam o que é que diz o Espírito André Luiz no livro Nosso Lar, best-seller aqui do ponto de vista mediúnico, não é? Ele diz assim: como é profundo o sono espiritual da maioria, não é todos, da maioria de nossos irmãos na carne. Sono espiritual. Profundo. É isto que estávamos a falar. Podemos substituir este profundo sono espiritual por inconsciência. Não é? Mas é um estado de inconsciência profundo. E para nós sairmos deste estado de inconsciência profundo, Jesus veio até nós. Para fazer o contraste, trazendo-nos a realidade do Espírito, para mostrar-nos o outro lado, aquele que é a nossa essência. Então nós estamos, assim, num sono espiritual profundo. Uns mais, outros menos, mas é devido precisamente a este estado de, vamos chamar, sonambúlico, em que muitos de nós acabamos por estar aí fora, na rua, no dia-a-dia, que existem as situações que nós conhecemos e que os noticiários trazem. É este estado. As pessoas, em geral, sempre com as variações e exceções, nós estamos, muitas vezes, aparentemente acordados. Aparentemente. Parece que estamos acordados, porque estamos com os olhos físicos abertos. Mas aqui dentro, a visão da alma está fechada. Dorme. Dorme, não é? Então, é precisamente esta grande diferença. Porque os nossos olhos só veem o que existe. Então nós precisamos da visão da alma. Os nossos 5 sentidos foram criados só para percepcionar o que está fora de nós. Mais nada. Daí o Jung ter-nos dito que quando a gente olha para fora, sonha. E quando olha para dentro, desperta. Quantos é que já tiveram sonhos vívidos? Durante a noite estão a dormir e têm sonhos vívidos. Acordam, em alguns casos, quando é assim mais no sentido de transtorno, portanto, assim, mexe connosco, não é? Perturbador. A gente acorda, ok, era um sonho, não é? Mas enquanto lá estávamos, parecia que era real, certo? Agora tragamos isto para o nosso dia-a-dia. Em muitas situações a gente está a viver, a tomar decisões, a relacionarmos uns com os outros, a comer, a beber, a trabalhar, fazer sexo, etc. E pensamos que estamos despertos. Não, é como no sonho. Parece, mas estamos a sonhar. Porque aqui dentro, a visão da alma está fechada.
Olha o que é que diz Humberto Campos perante esta situação do sono. Diz assim: ninguém pode despertar do sono a toque de ternura. Às vezes, são necessários jatos de água fria. E quem poderá afirmar que isso não seja assistência amorosa? Agora vamos traduzir tudo isto que está aqui pelas provações, pelas dificuldades, dores, sofrimentos que nos acontecem na vida. É isto que está aqui. Ora, quando nós estamos a dormir, não é toques de ternura que nós vamos sair desse estado de sono interior. Nós precisamos de jatos de água fria. Traduzidos para aqui seria, nós precisamos, às vezes, de uma perda, de um problema de saúde, um fracasso financeiro, enfim, situações difíceis, para que a partir daí nós possamos, de alguma forma, conseguir despertar. E não se vai, portanto, despertar com ternura, fundamentalmente, se nós estivermos numa situação de crise, não é? Imaginemos que nós ouvimos uma notícia à meia-noite, estamos sozinhos na sala e diz assim: na sua região, daqui mais uns minutos e vai chegar aí, portanto, um terremoto. Porque já está a ser captado não sei aonde. A gente vai junto dos familiares que estão a dormir e diz assim: olha bem, acorda. Olha, vem um terremoto, vem não sei quantos, vá, vamos lá. A gente chega lá e diz: acorda, vá, desperta. Não é? Tem que ser, ou dar um abanão forte, vamos embora. Por vezes nós precisamos disto na nossa vida. Nós por vezes precisamos. Claro, é doloroso, é, sem dúvida, é difícil, é. Mas não há outra forma. O despertar, como diz Emmanuel, varia ao infinito. A gazela abre os olhos ao canto do pássaro, mas a rocha desperta ao som da explosão da dinamite. Então isto são extremos, para nos mostrar esta questão do despertar. Então haver aqui este olhar, há que haver aqui um olhar diferente, deixar-nos ver as coisas como habitualmente, assim, em termos mais gerais, acabamos por ver. Qualquer dificuldade que surge, qualquer limitação, começamos a queixar, a lamentar, a pensar que é, para alguns pelo menos, que Deus está a castigar, a punir por alguma razão, embora não saibamos bem, mas é o que está a acontecer, não é? Ou então que Deus não está nem aí para nós. Então, isto é uma interpretação, porque tem a ver com os conteúdos internos. O que é que eu acredito? Quais são os meus conhecimentos? E é a partir daí que realmente eu passo a ir para a vida. Porque o que mais nos faz sofrer na vida não são os acontecimentos dolorosos. É a maneira como nós os interpretamos. Não são os acontecimentos em si. É a maneira como a gente os interpreta. Antes de chegarmos à doutrina, em termos gerais, encarava-se a morte de uma forma... numa grande ansiedade, uma grande tristeza, uma coisa. Depois aquilo começou a entrar, começou-nos a fazer sentido, etc. E agora já tratamos o fenómeno da morte de uma maneira mais natural. Não quer dizer que não ficamos um pouco tristes, mas não tem a ver com aquilo que era antes. Porquê? Porque já há um conhecimento esse que já nos colocou numa condição interna de compreensão sobre a morte. E quando há uma compreensão, acontece uma coisa muito interessante e fundamental. A aceitação. Quando a gente compreende, a gente aceita. Ou seja, por outras palavras, quando aí fora, qualquer um de nós está a ouvir alguém, seja quem for, e a determinada altura do diálogo a gente diz: eu compreendo-te, mas não compreendeu coisíssima nenhuma.
Nenhuma. Quando a gente usa a palavra compreender e depois coloca mas, a parte adversativa, não compreendeu. Então, compreender leva à aceitação. Vejam, por exemplo, o que é que diz aqui, só para relembrar, o espírito de Delphine de Girardin, no livro Bem-aventurados os aflitos. Ela diz a uma determinada altura assim: vou revelar-vos. Repare, é como se ela tivesse a dizer, revelar quer dizer retirar do véu, não é? Portanto, estava velado e agora vamos revelar, vamos levantar o véu. Vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma. É como se ela dissesse assim, sob um novo olhar. Sob a forma, sob o olhar, belo e florido que acolheis e desejais com todas as forças das almas iludidas. A desgraça, olhem o que é que ela vem revelar. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento que buscais com mais ardente desejo. Então é um olhar completamente diferente, ou seja, vem em linha com o que disse Jesus e que passa a vida a adquirir outro sentido. E porquê que a desgraça é isto que ela diz? Porque as consequências que daqui advêm é que resultam depois para nós em dor e sofrimento. Então agora já está muito alegre, a gente diverte-se, a gente goza a vida, como se diz. Vamos gozar a vida. Depois a vida goza connosco, vamos assim dizer. A gente goza com a vida, depois ela goza connosco. Porquê? Porque a vida é reativa, é devolutiva. Ela sempre nos devolve o que a gente dá à vida. Então se eu dou à vida gozo, ela vai-me depois devolver com gozo. Né? Agora vais ficar nesta situação. Então, irmos ajustando o nosso olhar interior é o nosso trabalho de autoeducação, a nível espiritual. Porque estamos cá para fazer isso. A afeição do aluno na escola, a criatura recebe lições na Terra através de problemas, diz Emmanuel. A afeição do aluno na escola. O aluno na escola não é suposto ficar assim, dá-se matéria, teste. Em alguns casos até, se estamos na matemática, vamos resolver aqui ou na aritmética alguns problemas, não é? É algo semelhante. Porque aqui na Terra, segundo a doutrina espírita, não é possível nós sermos totalmente felizes. Vamos retirar da nossa cabeça essa falsa crença, essa ilusão de que é possível ser-se totalmente feliz aqui no mundo. Não é. Não é. Pelo menos ainda não é. A Terra está no seu processo também de evolução, está num mundo de expiação e provas, sabemos que está em transição para um de regeneração e há de chegar, como tudo na vida se está a expandir, há de chegar aqui, a planeta celeste ou divino, para os espíritos puros. Mas, por enquanto, é esta a condição. Então, da mesma maneira que só na verdadeira pátria espiritual, verdadeira pátria espiritual, é que podíamos dizer que as primaveras do amor são infindáveis, como diz o poeta. Não é? Só aí. E não é pátria espiritual sairmos daqui para umbral, porque ainda aí não vai haver primavera do amor infindável. É na verdadeira pátria espiritual, ou seja, quando nós já tivermos na condição de espíritos bem-aventurados. Quando formos
espíritos ditosos, felizes, isto é, espíritos puros, estamos na verdadeira pátria espiritual. E aí as primaveras do amor não cessam. Não cessam. Aqui, por enquanto, tem que haver aqui estas oscilações. Então nós estamos aqui a receber lições através de problemas. Mas é, acima de tudo, voltamos a repetir, a nossa cabeça que cria o problema, porque para os espíritos esclarecidos, desenvolvidos, não existe na essência problemas. A nossa cabeça é que olha para aquilo e vê, isto é um problema. À medida que a gente cresce, e basta ver aquilo que é o desafio da criança na aprendizagem com aquilo que nós já sabemos, aquilo que ela vê problema, a gente não vê problema. A gente já não vê problema nenhum naquilo. Então já é outro nível. E do ponto de vista espiritual, é para aí que nós estamos a caminhar. Com o tempo, vai deixar de haver problemas. Não é? É como a fé. A fé move montanhas. Porque quando nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, este movimento das montanhas que Jesus fala é simbólico, porque no fundo, com fé do tamanho do grão de mostarda, deixa de haver montanhas. A gente só vê planície. Deixa de haver. Porque nós próprios é que somos a montanha. Nós somos a montanha. Nós estamos neste processo de ascensão, de escalada interior, nós somos a própria montanha. Então, estas nossas oscilações, esta forma como nós acabamos por funcionar e o que é que nós damos mais importância, o que é que nós damos menos importância, ou seja, no fundo, o que é que está dentro de nós que nos leva precisamente a este tipo de comportamento. Umas vezes nós estamos no registro luz, noutras vezes nós já estamos no registro sombra. E este misto de luz e de sombra é uma dualidade que existe em nós. Uns já estão mais na luz, outros ainda mais na sombra. Agora, não há ninguém aqui totalmente na luz, nem totalmente na sombra. Não existe. Para ilustrar isto, vamos ver aqui algo que nos ajuda. Mais uma vez, recorrendo aos amigos da luz, porque nos ajudam de uma forma, através da arte, a perceber muito bem determinadas coisas. E vamos aqui mais uma vez ver isto. Bom dia, amigos, bom dia! É a Rádio do Alto na sua sintonia, trazendo paz e paciência para você que nos dá audiência. E para você que acordou legal, o nosso Bom Dia Especial! Ah, não acredito, tô atrasada de novo. Putz, que eu não escutei o despertador tocando. Chegando no pedaço, invadindo seu espaço, pra entrar na sua sintonia e acabar com o seu dia. Pra você que acordou mal, bem-vindo à Rádio Pau! Tchau, amor, tô indo, tá? Peraí, mas não vai sentar pra tomar café comigo? Ai, só tô super atrasada. Ah, amor, poxa, mas eu só vou te ver de noite. Já tá atrasada mesmo, senta um pouquinho. Lembrando, ouvinte querido, que cada minuto é para ser vivido e não jogado para trás. Ele não volta mais. Tá bom. Aproveite bem cada momento. Invista em quem você ama, o seu tempo. Bom dia, telespectadores. Eu queria dar um bom dia pra vocês, mas eu não posso. Mais um assassinato sangrento nas ruas da cidade. E temos imagens feitas por populares. Bota na tela, Romildo. Violência, fofoca, desgraça. A TV tem muita bagaça, mas vai dizer que não é legal acordar de manhã e já ver alguém se dando mal. Bom dia. Bom dia. Já tá lindo hoje, né? Tá lindo mesmo. Dê uma olhada ao seu redor. O mundo funcionando como ele só. Nos trinques, lindo, perfeito. Pronto pra te fazer tomar jeito. Já prepararam um palco maneiro pro espetáculo do seu dia inteiro. E o corre-corre do dia a dia acaba com a sua harmonia. Sai da frente que atrás vem gente. Foi a roça, perdeu a carroça. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E o tempo é dinheiro. Você espera 5 minutinhos pra pedir pro primeiro paciente entrar? Olha, remédio bom pra loucura é uma boa leitura. Palavras que elevam, edificantes, transformam tudo num instante.
ainda não são 8 horas da manhã. Olha só, passou só 5 minutos do seu horário. Minha filha, 8 e 5 não são 8 horas. Eu marquei uma consulta. Você espera eu te chamar, eu mandei você entrar por acaso? Mas quem aguenta o outro, minha gente? Povo chato, impertinente, me enche o saco, são irritantes. A raiva também muda tudo no instante. Mas ao final do dia, depois de tanta correria, viva! Missão cumprida! Mais um dia da sua vida, mais um degrau na sua escada, um passo a mais na jornada. Mas que nada, só um pouco mais estressada. E assim caminha destrambelhada, até que acorda desencarnada. E não leva nada, só a lembrança de cada hora. Mais uma vida jogada fora, na lata de lixo da sua história. Se tá parecendo que não valeu a pena, que a vida toda é só problema, que a dificuldade é extrema e a dor não é pequena, para tudo. Presta atenção. Você anda sintonizado mais em qual estação? Então, para ilustrar um pouquinho, não é? Em que é que nós estamos sintonizados no nosso dia a dia? Umas vezes na parte de luz, outras vezes na parte de sombra, e oscilamos assim, não é? Mas tudo isto depende onde é que nós estamos, portanto, do ponto de vista da linha do nosso pensamento. Em que tipo de registro é que nós nos encontramos? Então nós estamos muito bem aqui, e num piscar de olhos, eu entro num pensamento negativo e começo-me logo a sentir ansioso. Por exemplo. Ou então, triste. Então é qualquer coisa que pede a nossa atenção. Por isso é que Jesus dizia, vigiai e orai, para não caíres em tentação. Este vigiar é precisamente este policiamento, esta monitorização em relação ao que se passa no nosso mundo interno, principalmente a nível dos pensamentos. Leon Denis, mais uma vez, diz-nos: Deus pôs nesta terra de aprendizagem, ao lado das alegrias raras e fugitivas, dores frequentes e prolongadas, para nos fazer sentir que o nosso mundo é um lugar de passagem e não ponto de chegada. Então, como dizíamos há pouco, a felicidade não está aqui neste mundo. Não está. Da mesma maneira que o aluno vai à escola e depois volta para casa, nós vimos à escola da existência aqui na Terra e um dia voltamos para casa, para o mundo espiritual. E é lá, segundo Jesus, que nós acabamos por colher aquilo que nós vamos semeando. Claro, algumas coisas a gente também vai tendo aqui, mas é fundamentalmente do ponto de vista espiritual, para tentarmos perceber, através da imortalidade da alma, a ação da lei de Deus na vida de todos nós. Então, Emmanuel diz-nos que a vida é aprimoramento incessante até o dia da perfeição. A vida é aprimoramento incessante até ao dia da perfeição. Viver é a conquista diária de nós próprios. A vida é esta conquista de nós. Espiritualidade, que se fala tanto, é a conquista de nós mesmos, do nosso mundo interior. Isso é que é espiritualidade. É caminharmos na direção do perfeito. O que é o perfeito? É o espírito. Ele é perfeito, só que em estado latente. Então, quando nós caminhamos na nossa direção, nós estamos a espiritualizar-nos. Estamos a ir ao encontro do espírito, da fonte, da origem, de tudo na vida, da nossa. Por isso, Emmanuel nos diz que a vida é primoramente incessante. Até ao dia da perfeição. Quando chegarmos a perfeitos, ok. E todos nós, com frequência, necessitamos do martelo do sofrimento e do esmeril do obstáculo para que se nos despoje o espírito dos envoltórios inferiores. Então,
nós somos aquele diamante que um dia brilhará e virá fatalmente à luz, como diz Emmanuel. Mas por agora ainda está envolvido pelo cascalho, pela ganga, chamada ganga, não é? Material, que mais ou menos o vai, digamos assim, envolvendo o diamante e não permitindo a revelação do seu brilho, do seu esplendor, da sua riqueza. À medida que nós fomos realizando este trabalho de autoeducação, de autoconhecimento, de autoaprimoramento, então os véus que nos envolvem, esse cascalho, vai caindo, vai deixando de estar presente e nós vamos apresentando aos poucos o brilho da nossa luz, que todos transportamos, mas que há um abajur que quebra essa mesma luz, por enquanto, no nível de evolução em que nós estamos. Então, é isto. Quando a gente olha para a questão, por exemplo, do bem e do mal, o bem, no fundo, é a transmutação do mal. Quando a gente fala do santo, uma criatura santificada, ainda não está angelizada, mas já está santificada. Uma criatura santificada, antes, já foi pecadora. Antes de ser santo, já foi pecador. Houve uma transformação, houve uma transmutação, e agora está na condição que está. Então, todos nós somos divinos. Não sei se já sabiam, mas eu repito. Todos nós somos divinos. E nós só estamos separados do divino, sabem em quê? Na nossa descrença. Nós ainda não acreditamos, ainda não sentimos, ainda não vestimos a ideia aqui dentro de nós que nós somos divinos. Não é fácil sentir isso. Eu não sinto. Que tenho aqui um poder dentro de mim ilimitado? Não sinto. Se não sinto, não vou atuar em conformidade com isso. Então, para que o que está lá, dormente, latente, possa realmente vir à luz do dia, é necessário que haja todo um trabalho que, nomeadamente, as provações acabam por nos ajudar a libertar-nos aos poucos das ilusões nas quais nós estamos mergulhados, ou seja, onde a gente sonha. Normalmente a gente não vive a vida ainda, a verdadeira vida. A gente vive o sonho na vida. Ai, como gostaria que fosse isto, que o meu cônjuge fosse aquilo, que o meu filho, que eu não sei quantos. A gente vive nestes sonhos. Então, se a gente vive no sonho, a gente está a quê? Está na ilusão. Está fora da lei natural. E é quando a gente se afasta da lei natural, da lei divina, que a gente sofre. Então, o estado ou o estágio de ausência de dor só se alcança através da dor. Algo semelhante a um diamante só pode ser lapidado por outro diamante. Rapidamente, mas já não tenho assim grande tempo, trazia aqui esta história da rogativa reajustada, que já falámos aqui uma vez ou outra no Evangelho, em que o irmão X, neste livro Luz Acima, através da psicografia de Chico Xavier, fala-nos de uma mãe que tinha um filho que estava semi-acamado, há 4 anos. Portanto, começou aos 18, estaria com 22 anos. E ela, quando o contemplava como mãe, ela tinha ali uma dor, não é? E muitas vezes ficava a chorar assim, a olhar para o filho, semi-acamado, as pessoas que o visitavam, ele falava bem, acatava as orações da mãe, enfim. Então ela ficava a contemplar o filho e a pensar, Senhor,
não te dói, né? Por um jovem com 18 anos semi-acamado? O que é que terá acontecido para o meu filho estar nesta condição? Então ela foi pedindo, uma mulher muito virtuosa, entregando-se no auxílio ao próximo, dando muito de si, para que Deus pudesse vir a satisfazer a grande vontade daquela mãe, que era que o filho voltasse a andar. E um dia isso aconteceu. Encurtando a história, o filho voltou a andar. Ao fim de um mês, a mãe estava completamente desiludida. O filho só trazia problemas. A partir do momento que saiu da cama, vinha às tantas da noite, só dizia palavrões, não estava nada interessado em orações nem evangelho, que antes acabava por estar receptivo, e a mãe procurando chamá-lo à atenção e ele nada. Ao fim de 10 meses, ele era um transviado. Bêbado a chegar todos os dias, nos braços dos amigos, a gastar o dinheiro que tinha e que não tinha, fez um desfalque a um tio, enfim, tudo virou um inferno. E um dia, quando ela procurou sensibilizá-lo, quando ele chegou ébrio a casa, ele bate-lhe. E ela, interiormente, sentiu o coração totalmente ferido. Não disse nada, foi para o seu quarto, fez uma oração a Jesus e disse: médico divino, agora eu percebo-te os desígnios. Não permitas que o meu filho se transforme num monstro. Eu não sei lhe definir verdadeiramente as suas necessidades, mas peço-te que o ajudes. Vem uma nova resposta do alto, há uma luz imensa em torno da sua cabeça e, para surpresa de todos, no dia seguinte, o filho acordou semi-acamado. É como se nós disséssemos: a doença é a mestra da saúde. E, nomeadamente, aqui, especificamente nesta história, por exemplo, a doença funciona como uma cerca de Deus. É um espírito que ainda não tem maior consciência de si para se saber conduzir sem cometer as maiores loucuras. Então, o melhor para ele é estar hemiplégico. Um jovem, 18 anos, ficar hemiplégico. Quem está de fora vê a forma. Agora há que levar em consideração é o conteúdo. O que é que está lá dentro? Isso é o que mais importa. E temos que ver do ponto de vista da eternidade e não no imediato. Então, Emmanuel diz-me que sem a porta estreita do obstáculo não conseguiríamos medir a nossa capacidade de trabalho ou ajuizar, portanto, quanto à nossa fé. Se tudo nos fosse fácil, já viram algumas facilidades a ajudar a crescer, a desenvolver? Então a terra precisa ser rasgada pelo arado, formando aqueles sulcos, para que ela possa estar em condições de produzir. Não é assim? Se a uva não vai para o lagar, como é que se pode extrair a preciosidade do seu licor? Se a pedra não é sujeita ali ao martelo e ao escopro, enfim, ao cinzelo, como é que ela vai se apresentar numa determinada estátua, numa determinada beleza? Então, para terminar, Emmanuel faz aqui uma pequena prece, dizendo assim a Jesus: Senhor, não nos entregues ao suposto bem que se converte em mal, nem nos permitas menosprezar o suposto mal que nos conduz ao bem. Então isto é um trabalho que nós estamos aqui a realizar e é para continuarmos a fazer, de forma que o nosso olhar seja cada vez mais aquele ver que Jesus falava. Quem tiver olhos de ver, veja. E quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça.
É nisto que nós estamos aqui na Terra, todos nós a trabalhar, é adquirir visão interior. E o verdadeiro vidente não é aquele que vê espíritos, aqui, ali ou lá. O verdadeiro vidente é aquele que vê o bem em toda a parte. É um bem universal, porque o bem está em tudo e em todos. E à medida que nós formos educando o nosso olhar, a gente vai substituindo uma série de expressões, entre as quais a maldade, a perversidade, tudo isso vai começando a desaparecer, porque a gente só vai ver em tudo o bem. Porque se Deus é o supremo bem, então toda a sua criação só pode ser digamos assim, um reflexo desse mesmo bem. Nós é que vemos mal, vemos defeito, vemos erro, etc., negatividade, porque é a nossa visão interior que ainda não nos permite ver para além daquilo que está a acontecer.